Então, mais uma vez, uma boa noite a todos os espíritos que estão vinculados neste momento com o Salão Virtual do GELAC. Então, a nossa proposta desta noite é falar do Mestre Jesus como a esperança de um novo tempo. Mas que nenhum de nós temos dúvida de que realmente Ele é o nosso amigo maior e irmão de todas as horas, que vem nos conduzindo para a perfeição, vem nos acompanhando, e em todos os momentos da nossa existência, as nossas necessidades de compreender os ensinamentos do Evangelho, a vivência com a força moral, com o amor, com a luz espiritual, que esse irmão nos envolve a todos que estamos aqui no planeta Terra. Então, o trabalho desta noite, vinculado a uma obra, às obras de Joana de Ângeles e de Dona Amélia Rodrigues, sobre a presença de Jesus na Terra. E Dona Amélia Rodrigues, espírito, a poetisa baiana que foi convidada pela mentora Joana de Ângeles para escrever em torno da vida de Jesus, onde ela busca, no plano espiritual maior, as informações das bibliotecas dos centros espirituais que falam da vivência desse mestre, desse irmão maior, que continua conosco até o fim dos tempos, como ele mesmo já anunciou no Evangelho, quando nós conseguimos estar em estado de espírito puro, porque essa é a nossa meta. E a mensagem do amor imortal é a obra do espírito Amélia Rodrigues, psicografada pelo médium Divaldo Franco, onde ela nos convida, abrindo esse capítulo com a mensagem que diz assim: repensar Jesus Cristo e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade, torna-se uma necessidade impostergável, em face de que? Da violência e da alucinação de todo porte, que toma conta dos diversos setores da sociedade. Então, ela nos chama a atenção que nos dias atuais, há mais de 20 séculos passados, que nós, enquanto espíritos, vivenciando experiências na Terra, precisamos considerar a mensagem do Mestre, rever, estudar, para que nós possamos ter forças suficientes para colocarmos em prática os ensinamentos e a vivência deixada por ele. E nos chama a atenção que, neste momento, homens e mulheres, espíritos em experiência na Terra, estamos sendo vencidos pelos transtornos psicológicos de conduta, sob a ameaça da depressão, da síndrome do pânico, da fuga espetacular através das drogas, do álcool, dos desregramentos de todo porte, onde muitas vezes a grande maioria desejamos apenas usufruir dos prazeres materiais, esquecendo-nos que nós somos seres espirituais, em processo de evolução em experiências humanas. Então, que nós precisamos repensar o papel desse ser iluminado, que os espíritos confirmam, através da codificação do Livro dos Espíritos, que é o ser mais evoluído que nós conhecemos na Terra. É o nosso modelo e o nosso guia para a perfeição. A cada momento, a cada segundo, a cada hora, a cada dia da nossa existência na Terra, nós estamos sendo convidados, atraídos pela energia desse espírito, desse ser amoroso, que faz parte da comunidade dos espíritos puros. Segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, nos fala que por apenas 2 vezes essa comunidade se reuniu aqui em torno do nosso planeta Terra, do nosso educandário, da nossa escola, da nossa prisão, do nosso hospital, porque nós estamos ainda em condições de expiações e de provação. E ele nos fala que esse ser, fazendo parte desta equipe dos espíritos amorosos e purificados, que também passaram por todo o processo pelo qual nós estamos passando, se reuniram para que, no primeiro momento, preparar o planeta para a vida. No segundo momento, a escolha de um deles, que viria a ter conosco, para nos trazer a lei maior, a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua prática, na sua vivência. Então, esse ser que é nosso irmão,
que nos ensinou o Pai Nosso, para que nós pudéssemos, a cada momento, nos dirigirmos ao nosso Pai, quando ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. E Amélia Rodrigues continua nos dizendo nessa obra que a vitória da astúcia e do crime em toda parte, nas altas entidades governamentais, através dos interesses de classes, das disputas, dos prazeres materiais e das buscas, torna-se o homem desinteressado pela melhoria da sua própria honra, da sua própria condição moral, da sua dignidade. Foi por isso que naquela época em que Pilatos perguntou para ele se ele era rei, ele afirmou que o seu reino ainda não é deste mundo, porque é neste mundo que nós vivenciamos ainda, no estado mediano em que nós nos encontramos, as disputas são de ordem apenas material. Pelos prazeres, pelos momentos, pela busca do ter. E na grande maioria a humanidade esquece que somos seres espirituais em experiências e que tudo que nós aqui encontramos nós deixaremos, porque faz parte do patrimônio divino, para que nós possamos utilizar como um degrau da nossa caminhada evolutiva para a ascensão espiritual. Então, em todo esse momento, não há dúvida, os seres espirituais que continuam dando continuidade ao trabalho da codificação espírita através de suas mensagens, nos alertam constantemente que os tempos são chegados e eles vêm acompanhando o movimento, as andanças, o pensamento da humanidade. E ela continua nos dizendo, nesse espírito, que o materialismo ainda se expande. O materialismo existencialista, que convive muito bem com alguns religiosos na aparência e sem qualquer religiosidade, infringindo os direitos humanos e o da própria natureza. Nós sabemos que a nossa busca pela nossa espiritualidade, pela nossa ascensão, pela nossa descoberta de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa destinação. Todos esses questionamentos respondidos através da codificação espírita, no lançamento há 164 anos do carro-chefe da obra O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec em Paris, vê justamente naquela hora em que a humanidade estava voltada para a matéria. Por isso, ele, inspirado pelos mentores espirituais, começa falando justamente sobre Deus. Na primeira questão da obra, que é Deus? E eles respondem que Deus é a inteligência suprema, é a causa de todas as existências, e nós somos frutos desta causa. Somos os espíritos que aqui estamos. E eles disseram a Kardec, começa a falar para a humanidade sobre o Criador, que naquele momento, que não é diferente dos dias atuais, a matéria ainda impera sobre os espíritos, que ao invés de buscarmos, muitas vezes, a nossa essência na compreensão, o nosso valor, a nossa origem espiritual, a matéria ainda é muito ilusória, e nós nos apegamos, muitas vezes, devido ao estado em que nós ainda nos encontramos, pela necessidade de ter. Mas já estamos buscando saber quem somos, sermos espíritos em processo de evolução, em educação espiritual. E eles, os mentores, continuam nos afiançando nas obras espíritas que os desajustes emocionais, sociais, decorrentes de quê? Da violência de todo tipo, iniciando-se no próprio cidadão, espalhando-se no lar, no trabalho, na sociedade, nas ruas, de todas as nações. Observemos o rebuliço, o burburinho, a efervescência que se encontra no planeta Terra. Em quase todos os países, as lutas diárias pelas buscas, pelas guerras, pela ganância, pelo prazer desenfreado, gerando temor que domina a expressiva parte da humanidade. Então, essa é a realidade a qual nós estamos vivenciando. Neste momento, nesse cenário atual, juntamente com todo esse desenfreamento da humanidade, nós estamos com um mecanismo de educação espiritual que se chama pandemia, nos convidando a diversas reflexões
para que nós possamos valorizar todo o trabalho dos primeiros cristãos, que começaram lá na época com Jesus e até os dias atuais vêm alimentando a nossa fé, a nossa esperança, para que dias melhores, novos tempos, sejam construídos no íntimo de cada um de nós. E a partir daí, com certeza, a terra, o planeta, a escola, o hospital, o presídio, como dizem os Espíritos no Evangelho, vai se transformando numa morada de espíritos regenerados, porque estamos rumo ao mundo de regeneração. O nosso mental, o nosso emocional, o nosso físico, vamos nos equilibrando como espíritos e seres comandantes de toda a estrutura psicológica que nós possuímos. E aí nós vamos reajustando o emocional, contribuindo com a humanidade de um modo geral, na medida em que cada um de nós buscamos compreender a nossa própria origem e trabalhar pela nossa essência espiritual. Isso não significa dizer que nós vamos abandonar, nós vamos desprezar a estrutura material a qual nós estamos vinculados, de maneira alguma, porque estamos encarnados em um mundo material, em um plano físico, e precisamos da matéria. A começar pelo corpo. Precisamos das coisas materiais para a nossa manutenção, para a nossa conservação. Mas o que prejudica a grande parte da humanidade é o excesso, o exagero, onde as forças espirituais muitas vezes diminuem pela busca das coisas materiais. Tudo isso ocorre, diz Amélia Rodrigues, Joana de Anjos, Emmanuel, André Luiz e todos os outros que trabalham nessa proposta de regeneração, que tudo isso ainda ocorre, sem dúvida, por esquecimento de Jesus e dos seus ensinamentos simples e nobres, profundos e sábios, que ainda não foram incorporados ao dia a dia das existências que se dizem a ele vinculados. A nossa existência, de cristãos que somos. Lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, é uma doutrina que vem com a base moral, orientada pelos ensinamentos desse mestre. Allan Kardec teve a oportunidade de, conversando com as entidades venerandas que codificaram, que ajudaram ele na codificação dessa doutrina, dessa revelação espiritual, ele perguntar, questionar mais uma vez. Já havia vindo a moral evangélica, a moral de Jesus, e eles disseram que não traziam e nem traçavam moral diferenciada, porque a doutrina vem em nome de Jesus. Então, os mesmos ensinamentos de ordem moral que foram exarados no Evangelho segundo o Espiritismo, é os que fazem parte da estrutura da vida de todos os seres que nos encontramos na Terra. Independente da nossa condição de crença, de fé, de religião, de condição social, de estado em que nós nos encontremos, porque ele é o governador espiritual da Terra. Então, as existências foram se modificando a partir daí, e a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Então, todos nós que estamos vinculando a nossa vida agora, neste momento, à doutrina espírita, aos princípios básicos do espiritismo, continuamos sendo cristãos, porque nós estudamos as obras, nós vemos que a base é o Evangelho de Jesus, para que a nossa condição moral melhore a cada momento. Então, precisamos saber, precisamos esclarecer a nós próprios e aqueles que se aproximam de nós, tirando suas dúvidas sobre qual a origem do Espiritismo. Então, a vivência nos dias atuais, os espíritos não abandonaram o trabalho, continuam sob a orientação dele, nos trazendo todos os ensinamentos. E Amélia, com muita propriedade, através da psicografia do médium Divaldo Franco, nos diz que a ganância, o poder, a violência, a desestrutura emocional, mental, física e espiritual é em decorrência do esquecimento dos ensinamentos e dos exemplos deixados por esse mestre chamado Jesus de Nazaré. E aí, a todo momento, nós nos perguntamos, vivenciando essas experiências do dia de hoje, como será o amanhã? Como será o novo tempo que se aproxima? Kardec nos diz que tempo é a sucessão das coisas.
todas as coisas que se sucedem no planeta e que nós as vivenciamos concluem determinados ciclos, formando assim o tempo. Então, a esperança de um novo tempo, esperança é algo que nos move. Esperança é a certeza de que o amanhã será melhor, mas que nós não esperamos amanhã ser melhor de braços cruzados. Nós esperamos trabalhando, buscando a renovação íntima, a renovação mental, a renovação espiritual, renovando as nossas atitudes. E ela continua nos dizendo que, embora lamentando essas ocorrências, nem tudo é caos no abençoado planeta que nos serve de berço e de escola para o processo da nossa evolução. Nem tudo está perdido, porque existe uma pleiade de seres espirituais desencarnados. E quantos encarnados que mergulharam no corpo físico para nos acompanharem neste grande momento de transição, rumo ao mundo de regeneração, para que onde todos nós estamos gravitando, até alcançarmos a perfeição. Então, isso é esperança. Quando nós lemos essas obras que nos falam dos tempos longínquos da vivência de Jesus, nós nos enchemos de esperança e de fé, lembrando dos primeiros cristãos, os chamados cristãos primitivos, que tiveram lutas bem maiores para que o Evangelho pudesse estar conosco nos dias atuais. Então, ela nos diz que, embora lamentando essas ocorrências, nem tudo é caos, nem tudo está perdido no planeta que nos serve de berço, de escola, de oficina de trabalho, de hospital, para a regeneração dos calcetas espíritos ainda comprometidos com a lei no passado. E essa escola é a escola que, neste momento, está nos permitindo caminhar para a nossa evolução. Por que nem tudo é caos, nem tudo está perdido? Porque ele, o Mestre, Jesus de Nazaré, continua vigilante, acompanhando todas as ovelhas que o Pai a ele confiou. E essas ovelhas somos nós, fazemos parte deste grande rebanho que aqui nos encontramos na Terra. Vem o livro A Gênese fazendo parte da codificação para esclarecer a promessa de Jesus que os tempos são chegados, os tempos previstos por Deus para a regeneração da humanidade haveria de chegar em determinado momento. E a Gênese nos fala da imigração e da imigração e imigração de espíritos, de seres que estão deixando o planeta e seres que estão chegando ao planeta, para contribuírem com os novos tempos que estão sendo implantados na Terra, no íntimo e na consciência de cada um de nós, como seres em processo de educação espiritual. Reencarnam missionários do amor, missionários da ciência, missionários da religião, da arte, do pensamento. Eles estão dedicados a quê? A nos auxiliar na transformação destes dias pelos dias de renovação e pelos dias de paz. Estão muitas vezes no anonimato, trabalhando pela regeneração da humanidade, esclarecendo, orientando, estimulando a fé e a esperança nos dois planos da vida, pelas obras e notícias que nos chegam nos dias atuais, principalmente nos dias de aflições que nós ainda estamos vivenciando, pela pandemia que assola ainda o planeta, o número de trabalhadores na seara do Cristo triplicam, porque vêm seres de outros orbes para fazerem parte desta comunidade de espíritos puros, trabalhando pela regeneração da humanidade. Por nós, seres ainda em experiências humanas. Mas eles estão trabalhando e desejam que nós também trabalhemos para alcançar o estado que nós desejamos. Alguns mergulham no corpo físico para estarem mais próximos de nós, nos auxiliando nessa caminhada, nessa trajetória e nessa educação espiritual. Então, os mentores espirituais não nos falham com seu estímulo, com a sua mensagem de trabalho e de dedicação. De modo que a esperança de um novo tempo
está exatamente em Jesus, porque ele nos disse que não nos deixariam órfãos, que retornaria às moradas da casa do Pai, mas que nos enviaria no futuro um outro Consolador, para que esse Consolador pudesse estar conosco, esclarecendo as nossas necessidades espirituais, para que confiássemos na lei, na justiça e na misericórdia do Pai. O Pai nosso que está no céu, que está em toda parte, que está em nossa própria consciência, porque as leis foram gravadas em nós. Então, nós sabemos que precisamos evoluir. Nós sabemos que precisamos melhorar. A cada momento da nossa existência, estaremos contribuindo também para a melhoria da humanidade. Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues e todos eles, abrindo aspas, nos diz: uma nova ética se apresenta fundamentada em quê? Nos postulados do Evangelho, desvestidos de fantasias e de utopias, evocando os momentos em que Jesus esteve na Terra, semeando nas mentes e nos corações a sua mensagem do amor imortal. Uma nova ética está no ar, uma nova postura para a humanidade, porque todos os seres sentem essa necessidade de nós melhorarmos intimamente para contribuir com a melhoria do outro. Mas a cada um segundo sua obra, a cada um pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, nós podemos auxiliar, nós podemos ajudar, nós podemos orientar e esclarecer. Mas a decisão é individual, é pessoal e é intransferível. Mas esse mestre, sempre conosco, nos convidando a nos levantarmos para que possamos reerguer diante das situações sofridas na Terra e vislumbrar um amanhã novo, um amanhã diferente, um novo tempo. Mas essa nova ética tem que estar pautada e fundamentada nos postulados do Evangelho, que ele não somente enunciou, mas vivenciou. O amai os vossos inimigos, o orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Amar ao próximo como a nós próprios, porque o próximo também é uma centelha de Deus em expansão. Todos somos iguais perante o Criador, pela origem e pela destinação. Espíritos simples e ignorantes no momento da criação, trajetória para alcançar a perfeição, desenvolvendo em nós todas as potencialidades divinas que se encontram em germe, se encontram em semente. Então, evocando, o Evangelho nos auxilia a evocar os momentos em que Jesus esteve na Terra, semeando nas mentes e nos corações, que estavam como terra fértil. Lembremos da parábola do semeador. A sua mensagem do amor imortal. Porque o amor é que produz a cura do ser. O amor é que cobre a multidão dos pecados. Orai por aqueles com quem temos desajustes ainda, para sermos abençoados pelo nosso Pai Criador e Mantenedor da vida, porque nos vinculamos ao Pai quando estamos em estado de prece, em estado de oração. E Jesus, os mentores nos dizem para que nós possamos ter clareza da vivência dele junto aos apóstolos e aos discípulos. Não se preocupou em ter, em acumular, mas só em distribuir. Jesus jamais se prendeu às questões transitórias, sempre pautado e voltado com aquelas de natureza imorredora. Ou seja, cuidar do espírito, porque todos os demais, as necessidades são passageiras. Não amealhou nada. Ele costumava dizer que o Filho do Homem não tem uma pedra para descansar e reclinar a sua cabeça, porque não veio para assumir o palácio, não veio para ser rei diante do ouro, da prata, do dinheiro, das posses materiais. Ele afirmou e continua afirmando: o meu reino ainda não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, o meu povo haveria de pelejar, e eu não me encontraria sendo julgado pelos homens
porque ele veio do plano espiritual maior. Como diz a mentora Joana de Ângeles, Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas. Ele desceu dos astros iluminados para clarear e trazer luz e paz para a terra. E chegando aqui, ele não foi interpretado, não foi entendido, como ainda nos dias atuais, por muitos ainda não compreendido, que é o puro amor por excelência, é o representante do Pai na terra, para que nós sejamos conduzidos à felicidade plena. E essa felicidade está pautada na lei natural, porque a obra O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E eles dizem, na consciência do Espírito, na consciência do ser. Então é a marca divina em nós. Nenhum ser vai ficar sem evoluir, sem se aperfeiçoar. Então as coisas transitórias, elas passam, nos são necessárias. Novos tempos estão se aproximando do planeta Terra, porque durante esse ano e mais uma metade do ano de 2021, outras situações estão sendo nos apresentadas aqui na Terra. E para isso, Jesus é um roteiro de segurança único. Aliás, que se pode seguir sem vacilações. Afirmam os Espíritos, e nós temos essa certeza. Jesus é o roteiro seguro. Aliás, que se pode seguir sem vacilar. Lembremos do convite que ele nos fez e continua nos fazendo até os dias de hoje. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê, mestre? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Apenas impõe a obediência à lei divina. Então, nosso fardo também pode se tornar leve, porque nós vamos obedecendo à lei, nós vamos compreendendo a lei, através da obediência, que é o consentimento da razão, e da resignação, que é o consentimento do coração, do sentimento. Sabemos que as leis existem, sabemos que o sofrimento também e as aflições ainda são necessárias num grupo de espíritos, a humanidade na Terra. Estamos espiando o passado delituoso, o passado comprometido perante a lei. E ele nos convida que possamos ir a ele, aprender a viver a lei, aprender a respeitar a lei, quando as respeitamos em nós e no outro. E aí nosso fardo e a nossa vida vai se tornando mais suave e mais tranquila. A vida de Jesus, seus exemplos, seus testemunhos de amor, demonstra a grandeza do excelente Espírito, Filho de Deus, que foi enviado à Terra para conduzir as diversas ovelhas, como ele mesmo se referiu naquele tempo, para a compreensão dos seres que o ouviam, que o rebanho precisa de um pastor. E esse pastor está nos conduzindo a um porto seguro. Ele vem ensinar e viver em alegria, construindo a felicidade mediante o dever retamente cumprido e a vivência do amor sem nenhum preconceito, sem nenhuma presunção. Então, alegria, felicidade está sendo construída no íntimo de cada um de nós quando nos fortalecemos diante das vicissitudes da vida. Não percamos nunca a esperança de que dias melhores virão. Porque a esperança é filha da fé. Lembremos que o Evangelho nos diz que fé é a mãe da esperança e da caridade. Porque se nós não tivermos fé, o que é que nós vamos esperar? Se não tivermos caridade, não for através da prática da caridade que nos faz desenvolver o potencial divino que está dormindo ainda em muitos de nós na humanidade. E a caridade é algo que faz com que possamos usufruir do melhor momento de servir na causa do bem, na causa da justiça, do amor, da bondade e da misericórdia, a qual Jesus está vinculado e é o representante máximo aqui na Terra. Por isso que em determinado momento ele anunciou, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele se encontra integrado com a lei. Já desenvolveu a lei natural
em sua plena consciência. Por isso que recebeu um orbe, um planeta, para ser o guia e o modelo desta humanidade a qual nós fazemos parte. Então, dias melhores virão. Novos tempos estão se estabelecendo sobre a Terra. E nós precisamos saber, compreender e auxiliar na construção desse novo tempo. Estamos nós nos aproximando de mais um ano. Mais 365 dias virão para que nós possamos colocar as nossas experiências, para que nós possamos escrever o nosso livro, o livro da vida, que o Pai nos concede mais uma vez, como espíritos em processo, pelo livre-arbítrio, a possibilidade de plantarmos para que amanhã possamos colher. Como já diz o ditado, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, porque faz parte da lei. As mentoras continuam nos dizendo, Joana de Anjos, Amélia Rodrigues, apesar da situação que aflige e ameaça, correm os ventos da esperança e da alegria, soprados pelos mensageiros da imortalidade, que se encontram vigilantes, em nome de Jesus, trabalhando na terra os espíritos lúcidos, para que assumam as suas responsabilidades e laborem em favor dos melhores dias do porvir que podem ser alcançados. Então, apesar de toda essa aflição que nós ainda vivenciamos, apesar da violência que espanta, que amedronta a cada dia uma novidade, trazido pela imprensa, cometido por nossos irmãos, que são seres espirituais também, em processo de evolução, ela nos diz que já sopram ventos brandos de esperança, de fé e de alegria. E esses ventos são soprados pelos mensageiros que trabalham na seara de Jesus de Nazaré, que estão buscando encontrar em nós, seres encarnados, espíritos lúcidos, que possamos assumir o compromisso da nossa responsabilidade perante o planejamento reencarnatório, que foi feito com muito carinho para cada um de nós. E nós já sabemos disso, porque a doutrina vem nos esclarecer, vem nos dizer que nenhum de nós estamos aqui ao acaso, mesmo porque o acaso não é inteligente. Nós estamos na Terra neste momento, e em outros momentos que se fizerem necessário, sob a inteligência suprema do universo, que se chama Deus, que é o Pai, que é criador e mantenedor da vida. Nós vivemos porque Deus existe, e nós viveremos sempre para a eternidade, como espíritos imortais que somos, gravitando para Deus. As responsabilidades precisam ser cumpridas. Quais são as nossas tarefas neste momento, enquanto espíritos que a doutrina vem nos esclarecer? Qual o papel que eu preciso fazer para auxiliar a minha evolução espiritual, a minha perfeição? E, como consequência, isso jamais será egoísmo, porque nós estaremos contribuindo com a humanidade na Terra e com o universo também. Que não cai uma pétala de uma árvore se não for com o consentimento de Deus, como dizem os ditados populares, que compreendem que a lei de Deus é a única necessária para o crescimento e para a nossa evolução espiritual. Joana de Anjos, na obra Entrega-te a Deus, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, tem um capítulo que ela coloca carta aos cristãos modernos, carta aos cristãos novos. Quem são esses cristãos novos? Somos nós, que aderimos agora, na última hora, aos ensinamentos de Jesus, ao trabalho do Evangelho, ao estudo do Evangelho no lar, para que um dia possamos estar praticando o amor por excelência. E ela toma como modelo as cartas de Paulo, o apóstolo do Cristo, que foi escrevendo para todas as igrejas, para orientar os homens e as mulheres que estavam aderindo aos princípios do cristianismo naquela hora, mas que tinham dúvidas. As discórdias aconteciam,
as disputas, as desavenças. E ele foi inspirado pelo próprio Mestre na acústica da sua alma. Tu não poderás estar presente em todas as igrejas que já foram fundadas, mas tu podes enviar a tua orientação, escrevendo as cartas, as chamadas epístolas. E aí ele começa, sob a inspiração de Estevão, o seu mentor espiritual, escrevendo para todas as igrejas. E nós hoje conhecemos no Evangelho as epístolas de Paulo, orientando sobre todas as dúvidas que os cristãos tinham naquela época. Então, Joana de Ângeles, nos dias atuais, através do médio Divaldo Franco, faz referência a esse modelo de divulgação utilizado por Paulo e escreve para nós, os cristãos novos, os cristãos modernos, uma carta. E para reflexões de alguns trechos dessa carta, nesse momento em que nós estamos imbuídos em construir tempos novos, para que possamos viver mais tranquilos e felizes para as nossas reflexões. E algum trecho dessa carta, ela nos diz que cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais, de forma que a dor e o desespero fujam por fim, envergonhados da terra, cedendo lugar que a alegria e a felicidade que estão reservadas para todos os servidores do bem. Olha a nossa tarefa. Todos os cristãos que nos encontramos na terra, vinculados à proposta de Jesus, e aos chamados cristãos trabalhadores da última hora, compatível com o Mestre, proceder, o pensamento, a vontade, o trabalho que desenvolvemos, revividos e atualizados, como foram que esses ensinamentos chegaram até nós, pela equipe espiritual do Espírito Verdade, orientado por todos aqueles que desejam estar, neste momento, sendo esclarecido pelos ensinamentos de Jesus, para que a dor, a violência, a vingança, a inimizade fujam da terra, envergonhados, cedendo lugar à alegria, à paz, à felicidade, que estão reservados para todos, indistintamente. Mas quem consegue usufruir mais rápido, todos aqueles que estejam vinculados com o bem, porque o bem atrai o bem. E o não bem, que é a ausência do bem, que se chama o mal, ele ainda produz muito sofrimento na terra, por ignorância, como diz a própria mentora Joana de Ângeles, que a falta de conhecimento ainda é produto de muita violência na terra, porque o ser ainda não sabe que todos os atos praticados por ele, a ele voltarão. E aí existem as expiações e a prova justamente por isso. E ela continua nessa carta aos cristãos novos, dirigida a todos nós. Mais do que nunca, Jesus necessita de homens e mulheres dispostos a dar-lhe, se necessário, a vida em holocausto de amor e de silencioso sacrifício. Trabalhar por amor, no anonimato, no silêncio, e tendo a certeza que ele estará sempre com os que estão trabalhando e buscando resgatar aqueles que ainda estão semeando o joio no meio do trigo aqui no planeta Terra. Então, mais do que nunca, Jesus necessita de espíritos que estejam encarnados ou desencarnados, dispostos a trabalhar pelo amor, pela felicidade, doando-se em sacrifício, para que o Evangelho seja a tônica diária da vida de cada um de nós que nos dizemos cristãos. Que a doutrina é uma doutrina espiritualista e é uma doutrina cristã. O convite da mentora nesta carta, Joana de Ângeles continua dizendo, abre aspas, evite o ressentimento e o melindre, evite a maledicência e a inveja, porque todos eles corrompem o coração e entorpecem o discernimento.
embriagando-se o espírito com os tóxicos do egoísmo exacerbado. Ressentimento. A mágoa é uma doença que destrói as energias do perispírito e, como consequência, passa para o corpo físico, porque ela é alimentada pela mente poderosa nossa de espíritos atuantes no processo da saúde e da doença. Então, ressentimento e melindre, maledicência, inveja, egoísmo, orgulho, tudo isso entorpece o coração, o sentimento. E o discernimento fica turvo, fica embaraçado. Em determinado momento, nós não conseguimos enxergar, porque o ego doente, o chamado egoísmo, é que nos prende apenas no ter, esquecendo de viver, sendo seres imortais, espirituais, seres interexistenciais. Porque nós estamos sempre circulando entre os planos, que nós existimos não somente no plano material, existíamos antes, durante e depois dessa vivência que nós estamos agora. Porque o espírito é constituído de pensamento, de vontade, de inteligência, de sentimento e de razão, que são indestrutíveis, são patrimônios divinos. Centelha divina que nós todos somos. Então, evitemos os ressentimentos, porque Jesus necessita que nós trabalhemos por nós de coração puro. E a cada dia nós estaremos escrevendo no livro da nossa vida uma história melhor. E o que é que nós pretendemos escrever nesse novo período que se aproxima? Amanhã já é um novo dia. Por enquanto é futuro. Mas daqui a alguns minutos, algumas horas que nós vamos repousar, já estaremos vivenciando, torna-se presente. Por isso que se chama presente. As encarnações passadas já foram, estamos aqui vivenciando o produto das experiências passadas, mas estamos querendo, no futuro, tornar melhor a nossa vida. Então, para que novos tempos possam acontecer, nós precisamos beber na fonte, tomar o elixir do Evangelho em doses homeopáticas para a nossa transformação moral. E, através daí, nós perceberemos que Jesus realmente é o modelo, é o caminho, a verdade e a vida para novos tempos. A esperança de que dias melhores sobre a Terra já estão sendo construídos na vivência, no estudo, na divulgação da mensagem espírita e do Evangelho de Jesus. Então, o livro da nossa vida nós escrevemos e vamos escrever da melhor forma possível. E ela continua nos aconselhando, pedindo que nós geremos simpatia e afetação, sem afetação e ternura, sem pieguismo, onde quer que nós nos encontremos. Ser simpático a nós próprios, gostar do que nós fazemos, gostar do bem, gostar de nós próprios, e como certeza, nós estamos atraindo seres encarnados e desencarnados, que passam a ter afinidade simpática também conosco. Quem conhece Jesus, conforme desvelado pelo Espiritismo, lentamente vamos nos transformando, porque ele é o modelo e o guia. Todas as obras espíritas que falam de Jesus, principalmente a coleção do espírito Amélia Rodrigues, nos fazem transformar, transportar os nossos sentimentos para os tempos imemoriais em que ele se encontrava na Terra. Porque o Espiritismo veio trazer Jesus bem para próximo de nós, é o irmão mais velho, faz parte da família. Quem são meus irmãos, minha mãe, meu pai, senão todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus? Eis aqui, ele dizia para o povo de um modo geral e para os discípulos. Então, hoje temos a oportunidade de trazer o Evangelho para o nosso lar, o chamado culto do Evangelho no lar, que no passado distante, só os doutores da lei podiam estudar as leis e divulgá-las. E hoje não, Jesus vem nos convidar para que todos nós, as famílias ao qual estamos vinculados, possamos instalar o posto de socorro em casa,
que é o Evangelho no lar. Já estaremos contribuindo para a luz para a humanidade, para que a esperança de um novo tempo se conclua baseado nessa nova moral que se aproxima, que é a moral do Evangelho do Cristo de Nazaré. Por isso que ele é a esperança de um novo tempo. Para nós, os cristãos novos, que aderimos agora a essa proposta. E o conselho da mentora é nos pedindo que divulguemos a luz da verdade, sejamos fiéis ao compromisso assumido antes do berço. Olha que interessante, porque a doutrina é reencarnacionista. E levai adiante os hinos de louvor e de ação, como nos primeiros dias do martirológio que ficaram no passado. Sede fiéis aos compromissos assumidos desde antes do berço, porque o planejamento reencarnatório. O nosso anjo da guarda esteve presente, está presente nesse planejamento, uma equipe de espíritos familiares, que vai muito mais além do que a parentela atual, a qual estamos vinculados. Programaram essa nossa encarnação, que é a melhor que nós estamos vivenciando agora, porque as outras já passaram. E essa ainda está conosco. E podemos fazer acontecer um novo fim, um novo capítulo de paz, de harmonia e de equilíbrio. Ela nos diz que cantemos hinos de louvor e de ação, como lá nos primeiros dias em que os cristãos foram perseguidos e martirizados. A obra belíssima de Paulo de Tarso, Paulo Estevão, contado pelo Espírito Emmanuel, para que nós possamos ter contato com os ensinos e com a vivência dos primeiros cristãos. De muitos deles deram a vida física para que o Evangelho pudesse estar conosco nos dias atuais. Nós conhecemos a história de Paulo, antes o Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos porque ele apostava na lei mosaica. Mas no encontro dele com Jesus, como diz Joana de Ângeles, que Jesus, quem o conheceu, nunca mais foi o mesmo. Porque todos os espíritos que se aproximaram dele sentem um rebuliço íntimo, uma necessidade de mudança, porque o olhar do Mestre, coberto de amor, percebe no íntimo de cada um de nós como estamos e quais são as nossas necessidades. É por isso que nós estamos nos transformando a cada momento. E ela continua nos dizendo que, conforme aconteceu naqueles dias, Jesus encontra-se novamente entre nós, repetindo a sinfonia das bem-aventuranças, conclamando as massas ao despertamento, antes que se agravem as circunstâncias e ocorrências não desejadas. Nenhum de nós queremos ocorrências destrutivas, nem felizes, nem violentas. Ela diz que Jesus encontra-se novamente entre nós, pelas vozes dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, através do Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que não julgam e não vêem maledicência em ninguém, porque primeiro passam a revisão íntima para perceber como estamos nós no nosso íntimo, se não estamos igual àquele ou àquela que nós estamos julgando. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra pacificada, a terra em harmonia, a terra sendo um planeta de espíritos regenerados. É o convite da carta da mentora Joana de Ângeles para nós. A esperança de um novo tempo está no mais fascinante projeto de vida, que é seguir as pegadas de Jesus de Nazaré. O trabalho, as atividades que nós desenvolvemos nas instituições espíritas, todas essas tarefas pautadas no Evangelho de Jesus. No Evangelho de quando tive fome, deste-me de comer. Quando estava nu, me vestiste. Quando estava preso, foste me visitar.
E os discípulos dizem, mestre, quando foi que nós te vimos assim? E ele diz, quando fizerdes a um desses necessitados mais do que a vós, é a mim mesmo que o fazes. Então, a esperança de um novo tempo, seguir Jesus, que é o mais fascinante projeto de vida da vida do cristão. Seguir com lucidez, sem fanatismo, com clareza, através do estudo, da tarefa, da missão abraçada, do convite ao bem, que esse grande convite que ele faz a todos nós e continua fazendo, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Significa dizer que nós estamos sendo chamados a todo momento para a prática do bem, para que possamos adubar o trigo que será recolhido e guardado no celeiro para alimentar a humanidade. E o joio que ainda convive junto com o trigo será arrancado, atado e queimado, porque nenhuma planta que meu pai não plantou não serve. Falando ainda do mal, que é a ausência do bem na terra. E Joana continua nos dizendo que o Consolador que ele prometeu já veio e vence com segurança as barreiras impostas pela tirania e pelos indivíduos orgulhosos, vazios de sentimentos, nobres, conquistando os corações e oferecendo-lhes esperanças de alegrias infindas. O Consolador que ele prometeu. Quando os discípulos perceberam, energeticamente, que a missão planetária estava sendo concluída e que ele não veio para ficar na matéria o tempo todo, eles começaram a entristecer-se. E o mestre que capta continua captando o pensamento, a emoção e o sentimento de todos nós. Ele disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Por quê, mestre? Porque há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Não somente o planeta Terra tem espíritos habitando. Todos os mundos do universo existem seres, cada um no seu degrau de evolução, cada um no seu estado. Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Quem? O Espírito de verdade. Para quê? Para que fique convosco eternamente. Para que possa esclarecer a mensagem que eu estou deixando agora. Para que possa esclarecer as parábolas. Para que possa dizer o que eu ainda não posso dizer agora, devido ao estado de maturidade espiritual da humanidade. Para tirar o véu e mostrar a grande realidade a qual todos nós fazemos parte. Então é esse o Consolador que chegou à Terra, inaugurado em Paris, através de Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, lançando para a humanidade a realidade da qual todos nós fazemos parte, descortinando para nós o plano dos espíritos desencarnados, que é a nossa origem, e a nossa pátria verdadeira, para onde nós estaremos sempre, que nós não ficaremos e nem permaneceremos no plano físico nem aliado à matéria, porque será um momento que a matéria não comporta. Então, nós estamos construindo esses novos dias, esses novos tempos, mas com esperança. E ele é a única esperança, porque ele afirmou e continua afirmando. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se perder. E essas ovelhas somos nós que aqui estamos, vinculados à mesma proposta de Jesus. E nos dias atuais, com muito trabalho, com muita luta, com muita perseverança, e com fé e otimismo, porque nós estamos construindo dias melhores no nosso íntimo. E com certeza essa energia contamina o outro. Levanta os doentes, os caídos, os deprimidos, os angustiados, os depressivos. Porque as equipes espirituais, melhor dizendo, estão trabalhando intensivamente.
Estamos nós aqui, amigos e amigas do GELAC, nos aproximando de mais uma data, 25 de dezembro, quando a humanidade cristã resolveu celebrar o nascimento desse ser entre nós. Então, que na noite de Natal, deste Natal, que com certeza será um Natal muito diferente, nós possamos permitir que ele encontre morada, encontre dormida nos nossos sentimentos. Na noite singela do Natal, como diz Joana de Ângeles, uma noite de céu azul turquesa, de ventos brandos e frios, foi nessa noite que ele chegou à Terra. E o choro foi a entrada de ar nos pulmões, anunciando a chegada de Jesus da cidade de Nazaré, que se transformou Jesus do planeta Terra. Muita paz, um Feliz Natal, uma boa noite, muito trabalho, fé e esperança de um novo tempo, com Jesus à frente de todas as nossas atividades. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, agora e por todo sempre.